atores! Bem-vindos ao Estrada da Arte. Eu sou Lohane Siqueira, atriz. Eu sou Cris Stefan e, gente, não se esquece de deixar o seu like aí embaixo e nos seguir para você não perder nadinha do que tá rolando. E também deixe seu comentário, troca com a gente lê tudinho. Hoje nós trouxemos uma temática diferente e necessária para nós que somos atores. O nosso convidado especial de hoje é um técnico de som. E ele vai estar dando dicas pra gente de como o elenco pode se dar bem com a própria voz durante a gravação de uma cena. É isso mesmo, Lohane. Ele é formado em técnico em áudio, técnico em mecatrônica, técnico em informática e trabalhou como microfonista em diversas produções, tanto aqui em Belo Horizonte como no Rio de Janeiro. Após alguns cursos direcionados à captação sonora, concluiu metade da graduação em cinema na UNA-BH, estagiando durante um ano na produtora Dígito Zero pela UNA TV. Também lecionou na Escola Livre de Cinema em BH o curso de captação de som direto. Atualmente, com equipamentos de primeira linha, ele atende produtoras de todo o Brasil. É isso mesmo. Rafael Oliveira. Bem-vindo ao Estrada da Arte, Rafael. É um prazer imenso ter você aqui com a gente, com um tema tão importante, não só pra gente, mas pra todos, né? Mas principalmente pros atores, porque faz toda a diferença em uma gravação, saber lidar com o áudio, é isso mesmo. Olá, Cris, olá, Lohane. Prazer participar aqui do canal Estrada da Arte, falando sobre som direto. Um prazer. Vamos nessa. Rafael, eu acredito que a maioria das pessoas já saibam o que um técnico de áudio faz. Mas fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho. Então, pessoal, a minha função, ela se chama técnico de som direto. A diferença entre o som e o áudio é porque o som ele vem de uma fonte sonora. E o áudio é a captação dessa fonte sonora em um arquivo digital. Quando você tem um arquivo digital é um áudio. Quando você tem um som ali de fora, passando uma buzina, é um som. E aquele momento que você coloca um microfone para captar aquele som e transformá-lo em áudio. Esse é o meu serviço, técnico de som direto. Quando a gente vai começar a fazer um filme, a gente pensa muito sobre o som completo da filmagem. Por exemplo, temos que pensar se o filme vai ser um filme tenso ou se ele vai ser um filme de comédia, qual que vai ser a trilha sonora. E ali, desde então, você já pensa como seria a captação de som. A gente pode ter vários tipos de situações, tanto é que a função do técnico de som direto é ser um pouco MacGyver, assim. Eu falo essa referência, mas poderia ser faz tudo, cria solução na hora. O técnico de som direto, ele capta o som da fonte sonora quando ele sai, sem reflexos. A gente tenta ter o mínimo de reflexos possível, por isso que a gente fala som direto, quando ele sai da fonte. O som direto ele abrange vozes, abrange efeitos, abrange ambientes, texturas. A gente tem diversas situações, cada cena, cada plano, cada um exige uma certa técnica de instalação de microfone. Toda cena exige uma certa postura do profissional da área para lidar com as diversas situações e os diversos figurinos que a gente tem. A gente sempre tem que achar uma solução diferente em cada momento de gravação. Então é sempre um desafio novo. Se a gente está hoje numa gravação tranquila, amanhã pode ser uma gravação bem complexa. Então a gente tem que estar sempre preparado com muitos equipamentos, sempre equipamento de muita qualidade, muito caros, e
enfim, como sempre, né? Como tudo no cinema. Então essa é a função do técnico de som direto. Ele faz essa captação em loco, na cena, durante aquela locação, naquele local de gravação onde está sendo filmado, né? Outra coisa que a gente poderia dizer, o som direto, ele é um dos vários processos que a trilha sonora de um filme, de um produto audiovisual passa. Entre elas, a mixagem de volumes, antes da mixagem, a edição. Antes, né, junto com a edição, você cria sonoplastia, você cria foleys. Foley é quando você simula um som. Por exemplo, a cena é uma pessoa mordendo a maçã, você pega uma caixinha de fósforo, esmaga ela, grava esse som e usa baixinho junto com a mordida, a maçã fica mais crocante no filme. Esse tipo de foley, de sonoplastia, a gente coloca em outros processos. Então, o som direto é um dos processos da gravação do filme. Depois tem a finalização de som, tem trilha sonora, é muita coisa. O som direto ele é usado em 100% das gravações audiovisuais, pela questão de você aproveitar a emoção do artista, né, do elenco, você aproveitar naquele momento a expressão dramática que o ator ou a atriz expressa. Para depois, se quiser, a gente pode dublar no estúdio, porém a gente tem que ter uma referência boa para poder lembrar de como que foi, para ele poder refazer aquilo ali, né? A função do técnico de som direto também é captar a voz o mais real possível, né, da voz do indivíduo. Isso aí, cada microfone é de um jeito, cada microfone te entrega um som diferente, então você tem que saber instalar de maneira correta, tem que saber utilizar isso para conseguir ter uma boa referência de som, mesmo que aquilo for depois, posteriormente, dublado. Por exemplo, você está numa cena numa praça, que naturalmente vai ter um ou outro passarinho, você pode querer dublar essa cena depois. Então é bom você captar aquela cena ali com um ótimo som direto. Rafael, a correta instalação do lapela é muito importante e imprescindível para o sucesso da gravação do áudio durante uma cena. Por isso deve ser sempre colocado por um profissional capacitado. Nós queremos saber qual o melhor lugar para colocar o lapela e como funciona essa captação de som. Os microfones eles têm que ser bem instalados. Esse é um dos desafios que o técnico de som direto tem, e o microfonista também. Então, a exigência assim, de algum tipo de experiência e de técnicas, né, de teorias sobre o assunto, é porque tem grandes chances de dar problema durante um take. Se você instala incorretamente o lapela, pode cair no meio do take, você perde aquele take. Isso a gente tenta minimizar ao máximo, né? Tendo quase 0% de chance disso acontecer. Isso envolve equipamentos de boa qualidade, existem fitas adesivas que a gente cola bem colado para não cair, existem acessórios que a gente utiliza para não raspar o lapela. Então, eu até sugiro que ninguém faça por si mesmo, assim, sempre contrate um técnico de som direto, caso for fazer um vídeo. Porém, se for for comprar um lapela e for trabalhar você mesmo, o melhor é trabalhar com um clipe que você coloca para fora, como se fosse jornalismo. Eu estou usando aqui dentro, lapela, na pele. Ele raspa às vezes, mas eu tento minimizar isso, eu vejo até que ponto a minha camisa está esticada, até onde que eu vou instalar ele de melhor maneira e coloco. Então, assim, a instalação do lapela com o ator dentro do camarim ali é uma coisa muito importante. A gente tem que sempre trabalhar juntos. O artista, o elenco, com a técnica da equipe de som. Para conseguir a melhor qualidade, né, a melhor instalação para não dar problema na lapela. Então eu tenho uma dúvida, o ator mesmo, ele pode retirar o lapela após finalizar as gravações? Isso, Cris, é uma pergunta muito importante. O ator ou a atriz não podem, não devem nunca retirarem o lapela depois das gravações, depois da cena. Isso é uma falha, ao meu ver, muito grave, gravíssima.
alguns técnicos eles conversam com o ator, com a atriz, ou já têm uma certa intimidade e acabam falando que pode sim tocar e tirar, mas a maioria dos técnicos tem alguns problemas com isso. Porque, principalmente, isso atinge a burocracia do filme. Quando um lapela é estragado, o ator não paga por nada, o artista não paga, a atriz. A produção do filme paga. Isso já aconteceu muitas vezes com várias pessoas. E acaba que aquilo ali fica com uma situação estranha, sabe? É uma coisa ruim. E não custa nada pro ator, pra atriz, pro elenco, não mexer no lapela, não custa. É só ela chamar, falar, eu acabei aqui, você tem como tirar de mim mais rápido, que eu tô com pressa, alguma coisa assim. Aí a gente, sabe? É a melhor maneira de ser um artista profissional. É a melhor maneira do técnico de som ser profissional. Se o técnico de som falar para vocês, pode tirar o lapela, você fala, não, prefiro não mexer. Por favor, se você puder tirar, isso é ser profissional, ao meu ver. Porque você está trabalhando com a sua arte, com a sua emoção, sua dramaticidade, sua técnica. O técnico de som está trabalhando com a técnica dele, tal, e você irá fazer um serviço a mais, que é o serviço do técnico, e ir lá e retirar com cuidado, sem dar problema. Então eu acho muito boa essa pergunta. Nunca deve se retirar, nem tocar no lapela. Se tocou, se mexeu, igual mexeu na câmera agora, avisa. Ah, a câmera mexeu, o microfone mexeu. Ou vou no banheiro, por favor. Pode ir. Ou não. Tá, vou tirar aqui, tá? Caso o ator tenha a necessidade de sair do set ou precise retocar a maquiagem, quais cuidados ele deve ter? Lohane, importantíssimo o cuidado que a gente deve ter quando a gente está instalado, com o lapela instalado. A gente deve ter, um dos cuidados é esse que você falou, ir no banheiro ou retocar a maquiagem. Eu tinha dito anteriormente, a maquiagem utiliza de sprays líquidos, então a gente tem às vezes que conversar com a maquiadora ou não precisa, porque às vezes a gente já conhece a maquiadora, mas de qualquer maneira é bom o artista, o elenco, avisar o técnico que está saindo do set ou que irá no banheiro ou que irá se maquiar. Eu já tive um caso com uma diretora que foi no banheiro com um radinho meu, que era um radinho de monitoração, que ela ouvia o que eu estava gravando, e ela não me avisou, não me entregou o radinho. Se eu soubesse que ela ia no banheiro, eu ia correndo pegar, porque eu sei que isso acontece. Ela deixou um radinho de R$ 2.500 cair dentro da privada, e o radinho estragou. Então, assim, é uma situação totalmente desagradável. Não tem coisa boa nisso, sabe? Eu fico sem graça, ela fica sem graça, né? O melhor a se fazer é sempre avisar o técnico ou o microfonista. Fala um pouquinho pra gente sobre os cuidados com o volume da voz e com os ruídos. A questão do técnico de som entrar na voz, né? Fala mais alto, fala mais baixo. Não é para... Às vezes, um técnico ou outro faz isso. Eu acredito que o técnico queira dar mais uma instrução de dramaticidade. Porque existe uma diferença quando você tem uma voz bem postada numa cena de cochicho ou uma voz mal postada numa cena de cochicho. Até o cochicho eu acho que tem um jeito legal de você falar, sabe? Às vezes você quer falar mais calmo, porém não significa baixar o volume da voz. Às vezes você postar a sua voz com calma, mas com volume, presta-se melhor a informação. Ou não sei, a dramaticidade. Isso eu acho que o técnico de som não deve entrar, mas se entrar, seria mais por essa questão. Uma questão de dramaticidade mesmo. Na técnica a gente consegue. Por exemplo, se tiver um ventilador na cena, um ar-condicionado e um barulho de som de uma festa, a gente fecha o vidro da cena e ainda e a pessoa fala muito baixinho, normalmente todo o outro resto vai vir junto, né? Então a gente vai ter que dublar aquilo ali no estúdio para aumentar o cochichado e não vir as outras coisas juntos.
Então, o cochichado ele pode ser um pouquinho mais alto, porque depois a gente abaixa ele como se a única pessoa que estivesse ouvindo era aquela ali, né? Bem, gente, vamos imaginar que a gente tem uma cena super dramática e no final do take a pessoa chora e super emocionante e acaba que o técnico de som confiou somente no lapela. E naquele momento ela colocou a mão no peito e falou, né? E ali acabou, a voz morreu. Normalmente a gente tem um segundo backup, a gente coloca um microfone aéreo em cima da cabeça e tal, para buscar essa voz, ou por baixo, que seja próximo da boca, né? Como a Cláudia Raia diz, né? Ela não coloca a mão no peito, ela já sabe que não precisa colocar, ela só se refere e finge que coloca. Outra coisa também, a gente perceber, por exemplo, esses ruídos externos, né? Se a gente tem prato, se a gente tem talher, e durante uma fala você bate a xícara, né? Coloca a xícara, talvez aquele som esteja tão próximo do microfone quanto a sua boca, e talvez aquele barulho concorra diretamente com a sua voz. Então você terá problemas na finalização desse filme, você teria que dublar essa cena. Então a gente tenta colocar embaixo da xícara alguns adesivos para diminuir o impacto. Porta rangendo, né? Às vezes você abre uma porta falando e você tem que tacar um óleo desengripante ali, né? Um WD-40, aqueles óleos que tiram barulho. Se é uma roupa muito barulhenta, a roupa mesmo faz barulho, o lapela não funciona, mesmo se bem instalado. Então a gente tem sempre que imaginar, o artista, o ator e a atriz, eles não precisam pensar nisso. Porém, tem algumas formas que você pode minimizar, né, os impactos. Se você está com um tamanco, com um salto, normalmente o técnico de som vai colocar um adesivo embaixo para não bater na hora que você está falando, né? E eu acho que a maioria dos cuidados que você deve ter, que a pessoa deve ter, que está microfonada deve ter, é não colocar a mão no corpo. Se colocou a mão no corpo, ou você está sentindo algum inconforto, o lapela está machucando, tem que falar. Tem que chamar o técnico e falar, porque o nosso serviço ele é para instalar, para ficar confortável, para você nem sentir. Se está sentindo, a gente tem que fazer de um jeito para sentir menos, tentar sentir o mínimo possível. E com essa conversa, essa interação, a gente consegue fazer um serviço de qualidade bem melhor, né? Acho que é isso. As dicas de microfone de lapela seriam esses. Por exemplo, quando você não está falando, ou quando você está falando, você fica fazendo algum barulho, mexendo em mão, não sei o que, sabe, instalando aqui, mexendo, não sei o que, fazendo barulho. Correntes, a gente tem problema com correntinha. Normalmente, se o figurino não colocou a correntinha, você pode tirar as correntinhas antes da gravação do set para ver se o figurinista quiser aí eu vejo aonde instalar para a corrente não pegar. Então são essas as dicas, eu acho. Como funciona aquele microfone que fica acima da cabeça dos atores e como o ator deve agir diante dele? O técnico de som direto e o microfonista, eles tentam ser, igual eu falei, passar desapercebido. É a melhor postura que eu acho. Assim, profissionalmente, para mim, quando eu consigo fazer um filme e 100% passando desapercebido, sem diretor nem lembrava de mim, foi som, já tô pronto, som foi, tá pronto, entendeu? Isso aí é bom demais. A mesma coisa com o elenco. Quando a gente passa desapercebido, vai ali, com licença, vou instalar a lapela aqui, tal, pum, coloca a lapela, está muito obrigado, tal, testa a lapela certinho, não precisa mais, às vezes você instalou, mas deu uma raspada, com licença, eu vou ter que mexer no lapela aqui de novo, aquilo ali você vai fazendo, eu prefiro ir uma vez e tal. A mesma coisa o boom, que é aquele microfone que fica aéreo em cima da cabeça com a vara. Aquele microfone, ele é ótimo para o técnico de som, porque ninguém raspa nele, ninguém bate nele, e o som sempre fica muito bom. Então, a nossa tentativa é sempre colocar ali no meio da cena, sem entrar na câmera, e ficar logo aqui assim, ó, antes de beliscar na câmera, fica logo aqui em cima, ó, andando para um lado e para o outro, captando a voz de todos os jeitos. E
o personagem não deve ligar para ele. Ele é como se fosse a câmera, né? Então a minha dica é essa. Não, eu acho que como vocês devem agir, como se não tivesse boom. Às vezes até aquelas brincadeirinhas, com boom, eu gosto porque é uma coisa positiva. Eu tô querendo brincar também, né? A gente não deve ficar bravo, nem ficar. Eu acho normal. Porém, eu acho assim interessante que o ator ele esqueça o boom e entre dentro do processo dele de interação, né? Eu acho isso. Mais algum toque que queira dar para os atores sobre som? De tudo que eu falei aqui, uma das coisas mais importantes é os atores e as atrizes saberem que essas dicas elas são passivas, elas estão inerentes, elas estão na gente. Elas não devem ser procuradas, buscadas a serem enfrentadas. Vocês devem colocá-las dentro de si e ir para o set de maneira natural. O técnico de som direto, ele trabalha de uma maneira a não impactar nesse processo de construção do personagem. Então, tente enxergar com vocês mesmo que o técnico de som direto acaba sendo um órgão, né, uma extensão do ator, da atriz. Nós estamos aqui para somar, né? Então, assim, quanto menos a gente atrapalhar fazendo o nosso serviço, melhor para a gente. Quanto melhor ficar a voz, melhor para a gente, né? Eu acho isso. Então, tamo junto. Tamo junto. Vamos nessa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar. Rafael, nós agradecemos imensamente a sua presença aqui no Estrada da Arte. Eu tenho certeza que o conteúdo que você trouxe, as observações e dicas que você compartilhou com a gente vai ser muito útil para nós atores, porque eu sei que tem uma ou outra coisa que a gente não observa sempre. Então, gratidão por compartilhar o seu conhecimento com a gente. A gente espera poder se encontrar por aí em algum trabalho, não é mesmo? Gente, as redes sociais, tanto do Rafael quanto nossa, vão estar descritas aqui embaixo, vai ter link embaixo aqui do vídeo. E hoje, meus amores, é só. Nós aguardamos vocês no próximo sábado, às 10 da manhã, com um programa novinho para vocês. Agradeço muito vocês também, Lohane. Obrigado, Cris. Adorei a entrevista. Espero que tenha aumentado um pouco a condição, né, de sabedoria nessa área. Abraço, beijos para todos. Então é isso, muito obrigada, Rafael, pela sua presença. E, gente, agradecemos demais vocês estarem acompanhando aí com a gente esses temas. E próximo sábado, às 10 horas da manhã, tem um outro tema novinho. Não esquece de deixar o seu like. Um grande beijo. Até o próximo sábado.